O olhar da Miranda sobre ócio é o tema da live class de hoje, a live número 21 que eu tô fazendo. E se você perdeu as 20 lives anteriores, dá uma olhadinha no destaque da bio, porque tá tudo salvo lá. E já pega papel e caneta, porque como eu digo pra você, as minhas lives são verdadeiras aulas e você vai anotar muita coisa interessante por aqui. Portanto, pega papel e caneta, já pega uma aguinha, pega seu café e vem comigo porque você vai adorar. Afinal de contas, quando a gente fala de ócio, muita coisa causa confusão na nossa mente porque a gente pensa que é uma determinada coisa, o que é, como fazer. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô tendo resultado? E esse é o primeiro aspecto do ócio que eu gostaria de falar com você. Acima de qualquer coisa, ele precisa trazer um resultado positivo para você, nem que seja o puro e simples relaxamento da sua mente. Você precisa se conectar com você mesma, com o que você é em essência. Ou seja, a prática do ócio nada mais é do que levar você ao seu autoconhecimento. Só que diferente da meditação, em que você faz de uma determinada forma, pensando em reduzir os pensamentos e trazer esse momento presente, o ócio você se deixa levar mais ainda. É quase como um estado de fluxo, é quase como um estado de presença e também pode ser direcionado. E aqui é o segundo aspecto que eu quero falar para você. Não se deixe levar sem ter uma determinada... Não é exatamente uma agenda, mas uma determinada estrutura. Principalmente se no início da prática do ócio você ainda se perder. E tem um sequestro da nossa mente chamada rede social. Quando você está no momento de ócio, você é sequestrada a olhar as suas redes sociais. Essa é uma tendência cada vez mais aumentada na nossa vida, porque a gente está viciado realmente em estar ali. Muitas vezes tu tá só dando uma passada, muitas vezes tu tá só dando uma olhadinha, e essa olhadinha, essa passada, que seria 15 minutos, 10 minutos, acaba virando 1 hora. E se você conseguir fazer 1 hora de ócio de verdade, sem ficar intercalando com as redes sociais, os resultados aparecem. Eu quero dar oi aqui para quem tá chegando. Oi, Dida! Oi, Cícera! Olha a Cícera por aí, com a professora Cícera por enquanto. Daqui a pouco ela entra com a fanpage e todas as pessoas que vão entrando. Se você tem alguma dúvida sobre ócio, vai me mandando aí, que eu tô com uma colinha mais leve para nossa live ser mais curta, mas eu sempre minto, então possivelmente a gente vá mais tempo de novo. E essa colinha me ajuda a deixar mais estruturado e mais com pensamento mais elaborado para vocês, para ficar mais gostoso de assistir, mas com conteúdo específico mesmo. Então, eu quero só dar um último recado antes de continuar o assunto. Para você que tem interesse em adquirir os meus livros, eles podem ser adquiridos comigo através do direct ou pelo link da bio. O primeiro livro seja um assunto que você domina, sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que chamei de inteligência sedutora. O segundo livro, que eu tô aqui em ordem, tá? Porque eu tô indo de trás pra frente, na verdade. Dom Juan de Merda Nunca Mais, uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas. Aliás, você vai ter um Dom Juan de Merda na sua vida e agora chegou o momento de você decidir se vai ser o meu livro para se vacinar contra eles ou se vai ser o homem para trazer o verdadeiro aprendizado de como funciona uma mente manipuladora, mentirosa e que só vai te levar à ruína, porque esse é o único fim do relacionamento com uma pessoa de merda, a ruína da pessoa abusada. E a trilogia Paris Saint-Germain, sobre vinhos, viagens e desejo, quase 200 rótulos de vinho que eu degustei, mais de 15 países que eu estive, ainda que a história seja um romance. E diga-se de passagem, não totalmente fictício, se é que você me entende. A trilogia Paris Saint-Germain tem uma mistura, uma pegada de comer, rezar e amar por conta dos vinhos, por conta da espiritualidade, com essa de 50 tons, sabe? Porque eu não economizo palavras para falar sobre o ato sexual em si, principalmente no primeiro livro. Os outros já vai transformando essa necessidade de olhar para fora, esse desejo pelo outro, esse olhar para o outro cada vez mais para um olhar para dentro,
no mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. Agora vamos mergulhar no ócio? Do que eu já falei para você, além de tentar ter uma estrutura dentro do ócio, principalmente se você ainda não consegue praticar esse momento de uma forma mais leve. E voltando a falar do filme ou do livro Comer, Rezar e Amar, foi ali que o ócio virou o dolce far niente, conhecido na Itália, trazido para nós pela Julia Roberts, quando ela mostra de uma forma muito gostosa o que é explorar o ócio, que os italianos fazem tão bem. Que é o momento em que você realmente está presente, que é o momento em que você realmente está prestando atenção naquilo que você está fazendo. E a Julia, no filme, apesar de estar na Itália e ser um conceito italiano, dolce far niente, tem um outro conceito que é sueco, eu não sei se você já ouviu falar, o fika, F-I-K-A. Esse conceito é um conceito que a gente faz sem saber. Sabe quando você vai aproveitar aquele cafezinho da tarde com a sua amiga? Ou quando você dá aquela parada para tomar o café, para dar uma pausa no dia, para se reconectar com você, para dar uma respirada, para sair da correria do dia a dia, para dar uma afastada do excesso de trabalho, ou do estresse do trabalho, ou daquele colega chato, ou daquilo que você não aguenta mais, para dar um respiro para sua mente. Quando você dá essa paradinha para tomar café, você está praticando a tradição sueca chamada fika, que é esse momento do cafezinho, que junto com as amigas, como a gente sempre diz, apesar de não ser terapia, é muito terapêutico. Então, faça essa prática. Quando você está, mesmo com outra pessoa, no momento presente, fazendo nada, simplesmente conversando, simplesmente se conectando consigo, se conectando com quem está com você, de certa forma você já está praticando o ócio. E essa é uma das características, explorar os seus interesses, os seus sentidos, se conectar com você, com o que você gosta. Eu lembro que por muito tempo, diga-se de passagem, por 42 anos, quando as pessoas perguntavam para mim qual era o meu hobby preferido, eu nunca tinha uma resposta. Porque eu sempre pensava assim, o que é um hobby, hein? Eu gostava muito de ler, acabei transformando a leitura, que era um prazer só da observação da leitura, num trabalho. Hoje, dificilmente eu consigo ler um livro de uma forma isenta, sem estar dando uma olhada no português, se está corrigido, se não está corrigindo, como foi feita a ortografia, como foi feita a diagramação, quase que uma visão de editora mesmo. Então eu pensei, Deus, né? O que eu gostava que era a leitura, transformei em trabalho. O que eu gostava muito, o que eu gosto muito, que é o mundo dos vinhos, acabou indo para a leitura, para a escrita, e dentro desse processo de escrita, eu fiz mais de 100 mil quilômetros no mundo, com vários eventos dos vinhos, inclusive. E aí eu levava os livros para fazer a divulgação, para fazer a venda, para fazer o lançamento. Então se tornou trabalho também. Como é que uma pessoa que transforma basicamente tudo em algo tão prático e tão produtivo pode falar de ócio, né? Porque o ócio, na verdade, é a improdução. Naquele momento que você está praticando o ócio, ele é improdutivo. Você não precisa produzir nada, você não deve produzir nada, você não tem que colocar a sua mente para um momento de produção, para pensar em produção, como é que você vai fazer. Isso é um outro momento. Essa é outro pensamento, inclusive. Você está usando partes diferentes do cérebro. Aliás, o ócio funciona bem porque ele trabalha dentro do nosso cérebro, dividido no cérebro trino, que é uma teoria que eu falo no Seja um Assunto que Você Domina, o meu quinto livro, né? Seria o terceiro livro por conta de Paris Saint-Germain, Dom de Merda, e o Seja um Assunto que Você Domina, mas Paris Saint-Germain eram 3, então eu acabo colocando como quinto livro. Esse conceito de você não fazer nada, de você estar se observando, é um conceito que trabalha principalmente a parte mais criativa do cérebro. Quando você coloca no cérebro trino, que é dividido em 3, você tem o cérebro intuitivo, que é o mais antigo, já nasce conosco inclusive, o cérebro emocional, que se desenvolve ao longo da vida e dá suporte para o cérebro intuitivo,
e o cérebro racional, que apenas existe para conseguir colocar em palavras os seus sentimentos. Depois disso, ele foi se desenvolvendo para cálculos, para observações e análises, mas na verdade o cérebro racional também é um suporte para os outros dois cérebros. Só que esse cérebro racional, ele pode sabotar você com perguntas e questionamentos que não te levam a nada, que são as perguntas erradas. Por que as perguntas erradas? Porque normalmente elas advêm de crenças limitantes suas, daquilo que você aprendeu através dos outros, porque o cérebro racional é o último a se desenvolver no ser humano. Então, normalmente, como ele é o último a se desenvolver no ser humano, ele já vem de um aprendizado tanto intuitivo, que já veio com você, quanto emocional, que você vai desenvolvendo ao longo da vida, principalmente percebido através dos pais ou dos seus cuidadores, depois da escola, depois da sociedade. Então, quando você pega essa linha do tempo de primeiro a intuição, depois a emoção e depois a razão, esse desenvolvimento do nosso cérebro por último, que dá suporte à emoção e à intuição, ele acaba sabotando você por conta das perguntas, através das perguntas de outras pessoas, daquilo que você aprendeu com seus pais, daquilo que você aprendeu na infância, na escola, com seus professores, a forma deles de pensar, o lugar que você vivia, o bairro que você morava, o tipo de escola que você frequentava, quem eram os professores que estavam lá, porque nesse momento na sua infância, você era hipossuficiente de conhecimento, ou seja, você sabia menos do que quem sabia mais do que você, seus pais, seus professores, os colegas mais velhos, quem fazia com que você sofresse bullying, por exemplo. Então, nessa crença limitante, se desenvolveu, aliás, essas crenças todas limitantes se desenvolveram junto com o seu cérebro racional. Por isso que as perguntas nossas da vida adulta, elas normalmente são sabotadoras, porque nós não aprendemos a fazer as perguntas certas. Aliás, perguntas certas é uma live que já está salva lá nos destaques da bio, se você quer assistir ela para aprender um pouquinho mais como fazer perguntas certas, para obter as respostas certas e então obter os resultados da sua vida para os quais você tem se dedicado tanto, mas que não tem conseguido, porque a pergunta está errada e a resposta está errada, o resultado está errado, você se dedica mais, você se esforça mais, sem saber que na verdade é o tópico da pergunta que está equivocado. Quando você troca essa pergunta para uma pergunta certa, por uma pergunta certa, você acaba tendo um resultado mais eficiente para você. Então, considerando que o cérebro é dividido em 13 e que a parte racional é aquela que mais sabota, porque se desenvolveu por último, dando suporte para as partes anteriores e sendo muito desenvolvida a partir de visões dos outros, muito mais do que sua, quando você pratica o ócio, o ideal é que você consiga desligar essa parte mais racional. E você consegue fazer isso com alguns esquemas muito importantes, que inclusive eu cito no Seja um Assunto que Você Domina. E eu quero dar um exemplo particular meu também. Para mim, é a direção. Então, eu adoro dirigir, porque quando eu tô dirigindo, o meu cérebro racional, ele tá totalmente voltado para cuidar a próxima curva, cuidar se eu tô dentro da velocidade, da via, cuidar se aquele momento eu posso ultrapassar ou se eu preciso esperar, quem é que tá vindo atrás de mim, que velocidade essa pessoa tá vindo, que velocidade eu tô. Então, o meu cérebro racional, ele tá totalmente envolto em várias questões daquele momento e que ele precisa estar entretido, prestando atenção, percebendo e analisando. Quando eu faço esse entreter do cérebro racional, eu consigo liberar o meu cérebro emocional e intuitivo para aquilo que eles fazem de melhor, que é a criatividade. Por isso que quando você está fazendo uma atividade que entretém o seu cérebro racional, liberando o cérebro emocional e o cérebro intuitivo, você tem as melhores ideias, você tem os melhores insights, os melhores momentos, você relaxa e é tão prazeroso, porque o seu cérebro racional não está enchendo você de questionamentos que não faz sentido mais. Ele está entretido. E quando ele está entretido, você consegue realmente pensar no momento presente e deixar o seu cérebro fluir e conseguir fluir com ele. Porque não tem perguntas bobas, tolas. O cérebro está pensando ou na direção, ou quando você está fazendo, preparando o jantar, por exemplo, tomando um vinhozinho com alguém, conversando. Isso é muito gostoso, ou mesmo sozinha, porque você consegue
entreter o cérebro racional e manter o cérebro emocional e intuitivo voltado para aquilo que ele faz de melhor, que é a criatividade. Então descubra para você qual é o seu hobby. Como eu disse para vocês, quando as pessoas perguntavam, mas qual é o seu hobby? Eu pensava, cara, eu não tenho um hobby como a maioria das pessoas tem. Ah, vou sair para dançar, eu vou fazer determinada coisa, eu gosto de pintar, eu gosto de... Não, eu gostava de escrever, quer dizer, de ler, transformei em escrita, transformei em trabalho. O mundo dos vinhos, de certa forma, se voltou para a oportunidade de mostrar o meu trabalho como escritora, por conta de Paris Saint-Eiffel, que cita muitos vinhos. Então, o que é um hobby, hein? E eu fiquei pensando, como é que a gente descobre o que traz prazer para nós? E dentro do conceito de hobby que as pessoas têm, não traga necessariamente produtividade. Porque segundo o que falam para nós, o hobby ou esse momento de ócio que pode estar junto, ele não deve ser produtivo. Eu mesmo falei para você, se você está no momento de ócio, não se preocupe com a produção. Não coloque a sua mente para estar voltada. Eu preciso pensar em determinada ideia hoje porque agora eu preciso colocar isso em prática. Quando você coloca a necessidade para o seu cérebro, você insere. Não tem como, assim, é invariável que você insira o seu cérebro racional. Quando você tem um prazo de validade, ou quando precisa entregar em tal dia, ou quando você tem um determinado escopo, eu preciso pensar hoje sobre a live de ócio que eu vou falar sobre isso. Tô colocando um objeto, tô colocando um objetivo, tô colocando um prazo. Quando você faz esse movimento, você vai acionar o seu cérebro racional. Isso não é que seja ruim, muitas vezes você precisa fazer. Bom, então agora eu preciso estar focada e eu preciso terminar tal trabalho para entregar amanhã. É o último prazo. E aí você precisa estar focado. Esse não é o momento de ócio. Só que nós, seres humanos, temos a péssima mania de deixar tudo para a última hora. E aí a gente força o nosso cérebro a estar sempre no momento, sempre acionando o lado racional. Só que o nosso lado racional é burro, porque ele só dá suporte para o nosso lado emocional. Entende que não faz sentido a gente colocar isso? Então, quando você está no ócio, que você aciona tanto o instinto quanto as emoções e você relaxa o seu lado racional, você precisa fazer isso com uma certa estrutura no seu dia a dia, porque, por exemplo, se você tem um projeto para entregar daqui 30 dias, qual é o natural do ser humano fazer? Daqui 29 dias, eu posso ficar pensando, posso fazer um monte de coisa e tudo mais, mas eu mais me perco. E daqui 29 dias, eu aciono mesmo o meu lado racional para ser focada, porque eu preciso entregar amanhã o projeto. E muitas vezes a gente tem uma entrega aquém, quer dizer, menor do que o que a gente imaginava, porque a gente não teve esse desenho bom em relação ao ócio versus o foco. Porque eles são diferentes. O ócio relaxa a mente. O foco mantém a mente. E aqui está a diferença que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina sobre estado pleno de presença e fluxo. O fluxo é o momento em que eu estava na escrita totalmente absorta, totalmente envolvida com a escrita. Ou seja, eu esquecia de almoçar, eu esquecia de jantar, tinha que colocar o despertador para dizer assim, cara, tá na hora de comer, tá na hora de tomar água. Porque eu estava tão envolvida com aquilo que é como se o tempo não existisse. Que é como se eu, Miranda, não existisse, existisse apenas o ato de escrever. Apenas a história que eu estava colocando naquela escrita. E isso é extremamente gostoso e se retroalimenta. Porque você fica tão absorta naquilo, você fica tão envolvida com aquilo que você está fazendo, que você não precisa mais nada. Você não precisa comer, você esquece de ir no banheiro, é aquele momento. E eu tenho certeza que você já viveu isso em algum momento. Eu vivi em todos os momentos da escrita e, por exemplo, Paris Saint-Eiffel, que eu escrevi 1.200 páginas em apenas 4 meses, isso dá um trabalho de TCC, de conclusão de curso, por dia. Sabe aquele trabalho que você fez para a faculdade, para pós? É isso. Na verdade, até mais, porque um TCC hoje é 25, 30 páginas. Eu escrevia quase 60 páginas por dia. Era muita coisa. Dentro desse trabalho de muita coisa, eu ficava totalmente absorvida por mim mesma em relação àquele trabalho. Isso é o fluxo.
E aqui eu quero colocar uma consideração, por isso que o fluxo ele é tão delicioso, mas ele é perigoso porque você se deixa levar. E eu me deixei levar. E aí veio o estado pleno de presença que, segundo a mim, o meu olhar, são coisas diferentes. Eu nunca achei nenhum material que fosse diferente, inclusive pesquisei muito para escrever o Seja um Assunto que Você Domina, porque eu pensei, cara, tem que ser diferente. Porque não faz sentido, o estado pleno de presença ele tem uma observação diferente do estado de fluxo. O estado de fluxo, para mim, era a escrita, era absorver totalmente, esquecer de mim, esquecer de tudo, para estar vivendo aquilo que eu estava fazendo. O estado pleno de presença, você engloba tudo. Você olha para tudo. Você percebe o todo e você se insere no todo e se permite que o todo se insira em você. E aí vem a grande riqueza, porque você precisa, aquela escrita que eu fiz 4 meses, 1.200 páginas, não foi a versão final que vocês veem nos meus livros. O que está aqui precisou depois de correção, precisou de organização, precisou de estruturação. E isso eu fiz num estado pleno de presença. Porque tudo aquilo que eu criei no fluxo, que eu simplesmente deixei vir, foi uma verborragia. Veio e eu escrevi. Eu não parei para questionar, eu não parei para pensar, eu não parei para ver se aquilo fazia sentido ou não, eu só escrevi. Aí veio o estado pleno de presença para a observação. O ócio é quando você consegue deixar vir o fluxo, perceber esse estado pleno de presença e juntar os dois. E aí você tem o melhor resultado, que é isso aqui. Porque se eu tivesse só no estado pleno de presença, observando tudo, eu não teria escrito. Eu não teria percebido isso. Entende? A observação, como muda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vi que tem pergunta. A Fernanda, vamos ver aqui. Cadê? O que é mais perigoso? Um mundo que demoniza o ócio ou uma mente que se esqueceu de parar? Aqui tá uma pergunta fantástica, na verdade, feita pela Cícera da fanpage. A gente